Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma jogada muito legal para quem está praticando, para quem tem interesse em aprender o tarô. É uma jogada que chama A Decisão de Afrodite. Então, é uma jogada específica para assuntos sentimentais, para quem tá começando o relacionamento e quer ter mais ou menos uma visão de como está o seu relacionamento, de quem está tendo alguns conflitos, como vai ter essa solução de conflitos, ou para quem já terminou o seu relacionamento faz pouco tempo e quer saber se vale a pena, se tem esperanças de voltar, tá? Então essa jogada é uma jogada muito legal, ela não é facinho, ela utiliza-se 4 cartas, tem outras jogadas do amor, tá? Que você utiliza-se aí 10 cartas, 15 cartas, tem o Peladan, que você também pode fazer uma pergunta de amor, que utiliza 6 cartas, 5 cartas, eu acho. Tem a Cruz Celta, que é 7 cartas. Então, assim, tem várias jogadas, tem várias possibilidades. Então, essa é uma jogada com 4 cartas, muito fácil para quem já domina. Pode ter um pouquinho de dificuldade para quem está iniciando. Mas das jogadas específicas, né, específicas para o amor, específicas para o sucesso, específicas para o trabalho, essa é a jogadinha mais fácil. Esse baralho que eu estou utilizando é Witch's Tarot, né? O tarô das bruxas. É um tarô muito legal, muito gostosinho. Esse aqui é a versão internacional dele. A gente tem uma versão em português, se eu não me engano, da editora Isis. Ela vem com uma caixa para você guardar ele, né? Muito legal, muito boa. E aqui tá um livro, né? Você puxa a fitinha e o livro todo em inglês. É uma pena que esse livro tá em inglês, eu não sou fluente ainda, vou ser um dia. Ele tem algumas magias no final do livro, então para quem gosta de tarô para fins mágicos, tá? Se você adquirir a versão ou a versão, né, portuguesa ou inglesa e você souber ler, então tem aqui, ó, Tarot Spells for Protection. Então é uma jogada de tarô para proteção. Então, uma magia de tarô para proteção. Então você vai precisar de algumas cartas desse tarô para fazer uma magia de proteção. Tem aqui uma magia com tarô para abundância. Então tem algumas jogadas mágicas aqui, tá? Esse livro é bem legal. Tem as fotos aqui grandes. Uma pena que ele é preto e branco. Deveria ser colorido para você ver todos os detalhes de cada imagem. É um tarô muito bonito, tá? Recomendo quem puder ter. Se for para ter um tarô só, esse é indicado? Ele é indicado, sim. Porque ele tem arcanos maiores, menores e todos têm figuras para ficar mais fácil o aprendizado. Então, essa jogadinha eu vou usar 4 cartas e vou fazer, tá, como se fosse uma cruz com essas cartas, fazendo um círculo, como se eu estivesse abrindo um círculo aqui. Nossa, e se eu colocar a carta lado a lado, assim, uma, duas, três, quatro, né? Pode fazer isso? Eu aconselho você seguir, né, como tá a abertura, porque ela tem um significado, né? Ela tá fazendo um círculo, ela tá traçando uma energia. Então, esse desenho que a gente faz com tarô de círculo ou de cruz, é interessante você seguir dessa forma, tá? Você fazer dessa forma. Então, como que é essa jogada? Essa jogada a gente vai utilizar 4 cartas. Então, a primeira carta, que vai ficar aqui embaixo, né, a ponta da cruz, é o seu sentimento, o sentimento do consulente, tá? A segunda carta é o sentimento dele ou dela, tá? É o sentimento da pessoa que você está perguntando, do seu namorado ou do seu ex-namorado. A terceira carta é conflito, tá? Ou motivo da briga, da separação, ou algum conflito que vocês tenham. Nossa, mas eu comecei meu relacionamento agora e não tenho nenhum conflito. Então pode ser um conflito futuro. E a última carta, tá? É a síntese.
essa cartinha aqui vai falar se o fechamento dessa abertura. Se você tem chance de reconciliar com o seu, né, namorado, com a sua namorada, se vale a pena você tentar essa reconciliação, se você vai voltar com ele, se você não vai voltar com ele. Então é uma jogada muito legal, né, para a parte amorosa. Aqui eu fiz mais ou menos, né, bem rapidinho um esqueminha de como que é. Então, a primeira carta é o seu sentimento, a segunda carta é o sentimento dele, a terceira carta é o motivo da briga, ou se teve separação, o motivo da separação. Se não teve briga nenhuma, é futuras brigas que podem ocorrer na relação. E a última carta, que é a quarta carta, é a síntese, tá? É como vai acabar essa história, ou se você tem chance de volta, ou, né, é um fechamento do que você perguntou. Então, aqui é novamente uma jogadinha hipotética, tá? Eu tenho uma amiga aqui do meu lado, o nome dela é Vanessa. Ela conheceu um rapaz na faculdade, eles estão namorando e terminou recentemente. É isso que ela falou pra mim, tá? Então, essa jogadinha eu vou começar a, a entender o sentimento dela, dele. Eu vou ver uma possibilidade, tá, da briga que acabou essa relação. E ela me fala que ela tem interesse em voltar, se ela deve insistir nisso ou não. Então vamos lá. A primeira carta é o seu sentimento, tá? Então a primeira carta é uma carta até que positiva, é o 7 de paus. Então fala que a Vanessa, tá, o sentimento dela, é uma pessoa que trabalha bastante, é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa de garra, que ela bem determinada, que ela corre atrás daquilo que ela acredita. Então, é o sentimento dela. Eu posso analisar os dois lados, tá? A parte positiva e a parte negativa. Como a Vanessa é uma pessoa que trabalha muito, pode ser que às vezes ela tá esquecendo de dar atenção, tá? Ela fica focada muito no trabalho, às vezes não dá muita atenção para ele e isso pode, né, ter balançado um pouquinho, mas ela tem sentimentos verdadeiros por ele. Esse sentimento está florescendo ainda, né? Ele não acabou, ó. Ele floresce, tem flores. Isso é uma interpretação minha para essa jogada hipotética. Se você tem uma visão diferente, pode colocar nos comentários, tá? Mas isso é a minha interpretação para essa jogada que eu estou fazendo. A segunda carta é o sentimento dele. Nossa, então essa pessoa com que ela se relacionou, ele tá se sentindo preso, ele tá se sentindo cego, ele não tá conseguindo tomar uma decisão, ele não tá seguindo, né, uh, a intuição dele nesse momento. Pode ser que ele tá preocupado ou tá tendo conflitos, né, com outras coisas com relação ao sentimento que ele tem por você, tá? Pela Vanessa, é um sentimento de indecisão, tá? Ele não tá sabendo como lidar com isso. Ele pode ser um pouco imaturo com relação à parte sentimental. Eu vejo aqui, né, uma imaturidade. Ele também tem sentimentos que podem florescer ainda, tá? Tá florescendo, mas nesse momento é o momento dele. Ele não tá sabendo lidar com isso, ele tá dando as costas para alguns conselhos, para algumas visões, ele pode estar se sentindo é, excluído por você, por conta, talvez, de você ser uma pessoa que trabalha demais, está muito focada no trabalho. Então, esse é o sentimento dele. Isso é uma interpretação minha dessa carta, tá? Que é o sentimento dele. A Vanessa, ela me contou, tá? Que ela separou dele. Então, essa carta é o motivo da briga, de uma possível briga ou de uma separação.
Então aqui the fool, né, é o louco ou o tolo. Então, o tolo mostra uma pessoa muito impulsiva. Alguém dessa relação pode ter sido impulsiva demais. Pode estar tomando decisões sem pensar nas consequências. Essas decisões, tá, afetaram o relacionamento. Eu, tá, nessa abertura, vendo a Vanessa e o, né, ex-namorado dela, eu falo que o motivo da briga, tá, na minha concepção, é por causa da Vanessa. Então, a Vanessa tá tomando algumas atitudes sem pensar, ela tá se lançando demais para coisas que são incertas. Talvez ela está cobrando dele, tá? Alguma posição que ele não tem a maturidade ainda para seguir. Ela não tá observando a relação como um todo, ela tá olhando apenas em uma direção e isso tá levando à queda da relação, tá? Isso tá tendo um desgaste na relação. Então, esse é um possível motivo para a briga da relação, tá bom? Na minha interpretação. E a quarta carta, ó, seguindo aqui, né, o sentimento dela, né, o sentimento dele, e aqui é o motivo da briga, o motivo da separação, possíveis conflitos e a síntese ou chance de volta. A Vanessa, ela quis saber se ela tem chance de voltar com essa relação. Então, vou abrir a minha última carta da minha casinha, é a estrela. A estrela é uma carta muito positiva, é uma carta de boa sorte, é uma carta de sucesso. Nessa abertura, eu diria que sim, que há uma chance muito grande de ter uma reconciliação, de ter uma volta nessa relação, tá? É uma chance, assim, quase que certeza. A gente não pode sempre dar certeza de algo, porque isso, né, quando a pessoa vê uma possibilidade do futuro, ela pode alterar. Então, se a Vanessa quiser, tá, ela consegue fazer com que essa relação volte. Se, né, o ex dela quiser, eles podem fazer a relação voltar. Se os dois quiserem, a relação volta. Então, a estrela, ela mostra que sim, tá? Que é um sucesso a relação, tem muitas chances de voltar a ficarem juntos novamente. A relação ela pode crescer, tá? Voltando junto, ela vai florescer, tá vendo? A gente pode observar muitos detalhes da carta, ó, luz, apesar de escuridão, né? Tem muita luz a carta da estrela. Olha que a Via Láctea, olha que leitoso essa iluminação. Então é uma carta que fala que vai ter sucesso sim essa relação. Você precisa aceitar as características, né, do seu parceiro. Ele precisa aprender a ver as suas características, a ver o seu posicionamento, a ver o seu ponto de vista. Fazendo isso, há sim uma grande chance de vocês voltarem. E digo mais, vocês voltando, tem muita iluminação que está rodeando a relação de vocês. Eu vejo muita luz na relação de vocês. Eu vejo vocês construindo algo junto, algo florescendo. Eu vejo muita luz, muitas possibilidades positivas. A carta da estrela fala de sucesso, de algo se concretizando. Então, se vocês quiserem construir alguma coisa juntos, sucesso, isso vai se concretizar, isso vai acontecer. Então, essa foi, tá, uma jogadinha que se chama a decisão de Afrodite. Afrodite é a deusa do amor na mitologia grega, né, ou também chamada de Vênus. Então, essa jogada aqui vai abrindo um círculo. Você começa aqui, ou uma cruz, né? Mas a gente não segue a cruz, a gente segue o círculo. A gente segue a primeira cartinha, que é o sentimento do consulente, o sentimento da pessoa, como ela tá naquele momento. A segunda cartinha
é o sentimento dele, como ele está naquele momento da leitura. Isso é no momento da leitura, tá? Sentimentos podem mudar, eles podem ficar mais amenos, eles podem ficar mais intensos. Esse aqui é o louco, foi o motivo da briga ou as possíveis discussões, as possíveis brigas que esse casal teve ou o motivo da separação. E a última carta foi a estrela, tá? E a casinha dela era a síntese, tá? Ou a chance de voltar à relação. Vocês podem treinar essa jogada, podem fazer jogadas hipotéticas, vocês podem conversar com algum amigo que está no relacionamento, você pode fazer uma jogada para ver, né, como está o seu relacionamento. Muitas pessoas me perguntam, mas eu posso jogar o tarô para mim mesmo? Você pode, só que você precisa ter um pouquinho de maturidade. Você não pode fazer essa jogada, tá? Eu quero saber do meu relacionamento 7 vezes assim seguidas, porque você quer saber, você tá com dúvida. Então, assim, as cartas elas vão alterando, você vai ficar confusa. O que eu recomendo, tá? Não fique perguntando muitas vezes a mesma coisa. Tente fazer uma jogada diferente. Vocês já aprenderam jogada com uma carta, jogada com 2 cartas, jogadas com 3 cartas. Sei lá, essa jogada aqui, que é a decisão de Afrodite, ela me deixou na dúvida. Vou jogar de novo? Não, faz uma outra jogada. Eu tenho a jogada dos 2 polos. Tá, saiu uma coisa, fiquei na dúvida, mas tem uma outra jogada que é o ponto positivo e negativo. Você pode ver o ponto positivo da sua relação, o ponto negativo. Tem uma jogada que é a jogada que se chama linha do tempo. Eu também ensinei aqui que você utiliza-se 3 cartas. Então, fiquei meio na dúvida, vou fazer uma outra jogada. Então, o presente, né, o passado, o presente e o futuro. É a linha do tempo. Então, aqui é o seu passado, o seu presente e o futuro da relação. Passado da relação, o presente da relação e o futuro da relação. Então, há possibilidades. Se você tiver alguém que jogue tarô, né, algum amiguinho, pode jogar para você. Eu prefiro, tá? Eu jogo para mim, mas tem algumas coisas que eu não quero influenciar na carta, tá? Às vezes tem uma carta que eu fico na dúvida, o mago, eu quero que dê certo, vou interpretar somente as características positivas dessa carta. Então você pode, né, alterar aí, influenciar algumas coisas na sua jogada. Então se tiver alguém que lê para você, melhor ainda, senão não tem problema. É só ter um pouquinho de maturidade, um pouquinho de paciência e ler as cartas. Se você estiver começando agora, tá? Esse tarô é muito bom, ele tem arcanos maiores e menores desenhados em todas as cartas. É um tarozinho muito bonitinho de se jogar, um tarozinho gostoso. Tem a versão nacional que não é tão cara, tem a versão importada, que também a qualidade não é das melhores, tá? Tem uma qualidade razoável, mas é um tarô assim super legal. E ele tem cartas diferentes, né? Aqui o diabo, na carta do diabo seria, né, The Shadow Side, o lado sombrio, né? O lado de sombras. Então algumas cartas elas mudam, mas é um tarô muito gostoso, muito intuitivo. É bem legal de se ler, de jogar esse tarô. Eu gosto muito, ele fala muito comigo. Eu vou pedir para vocês, né, se inscreverem no canal, que vai ter mais vídeos, tá? Assim, ensinando jogadas, mais vídeos ensinando a, alguns significados de carta, algumas aberturas, e você vai aprender a jogar, né, sem comprar nenhum curso caro, você somente lendo e praticando, tá? Aprendendo o significado e praticando fazendo aberturas. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até mais.